E para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Filosofia da Felicidade. E como expositor, temos o prazer de receber o nosso amigo Evaldo Santana. Evaldo Santana é professor acadêmico, é extremamente respeitado na sociedade espírita em geral, facilitador de grupos de estudos, um dos palestrantes mais experientes e exímio conhecedor do espiritismo. Portanto, Evaldo, seja bem-vindo, uma boa palestra. Boa noite para todos. Dando sequência aos nossos estudos, né? Nós estamos aqui hoje para poder refletir um pouco sobre a questão da felicidade. É interessante que ontem nós estávamos aqui conversando sobre a questão da nossa fé. Ontem, nessa casa, estivemos desenvolvendo algumas reflexões em torno da mensagem de Emmanuel, sobre o caminho que a gente faz para nos encontrar, para nos conectar com Deus. E hoje, fazendo essa sequência de estudos, nós estamos falando da felicidade, e tem tudo a ver. Se você entender bem do que a espiritualidade vai nos orientando gradativamente, para que a gente possa compreender, para que a gente possa vivenciar essas mensagens trazidas a cada um de nós, nós vamos compreender que esse elo de ligação com Deus é um dos complementos da nossa relação com a felicidade. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Lembrando, então, eu acho que é muito importante a gente frisar que a nossa finalidade aqui não é definir fórmulas para a felicidade, porque na realidade isso não existe. A gente encontrar um caminho completamente direto para a felicidade, isso varia demais, porque nós vamos perceber o quanto os nossos conceitos de felicidade, eles são diferenciados. Eu tenho a certeza absoluta que se a gente perguntar aqui o que é felicidade para cada um de vocês, os nossos conceitos eles serão de ordens diferentes. Cada um sonha com determinado projeto, com determinada realização, com determinada edificação, porque isso varia de acordo com os nossos níveis de entendimento e de relacionamento com as nossas vivências. Portanto, o importante, o objetivo que a gente pretende atingir é buscar internalizar de uma forma mais compreensiva o conceito de felicidade segundo a doutrina dos espíritos. E isso será muito importante, talvez, para acrescentar algo às nossas procuras, para acrescentar algo às nossas buscas. E é tão interessante que quando eu fui pensar em matéria de felicidade, quando eu fui pensar nessa reflexão que nós vamos fazer na noite de hoje, eu me lembrei de um momento que eu vivenciei, em determinada passagem da minha vida, em que eu estava um pouco insatisfeito com as minhas questões particulares. Eu estava com uma angústia muito grande a nível profissional. Eu estava vivendo um momento assim, de uma insatisfação pessoal muito grande. E estava entendendo que eu estava infeliz naquele determinado momento. Porque quando a gente está infeliz, é interessante que nada para a gente nos ajuda, né? Parece que o mundo inteiro cai em cima da gente. A gente reclama da questão profissional quando nós estamos angustiados, quando nós estamos insatisfeitos. Nada para a gente está bom. A gente reclama da esposa, a gente reclama do filho, a gente reclama da casa, a gente reclama do carro. Eu tenho que trocar esse carro, não estou satisfeito com ele. A gente reclama do patrão, a gente reclama do centro espírita, a gente reclama do presidente do centro espírita, a gente reclama das pessoas que estão no centro espírita, porque não tem nada dentro de nós que está bom. Realmente a gente está literalmente infeliz, porque a gente escolheu estar infeliz naquele momento. Então eu passei por um momento desses há dias atrás, há alguns anos atrás. E quando eu fui pensar nesse estudo, logo me veio à memória esse momento de infelicidade que eu atravessava. Aí com aquele mau humor danado, a gente chega no final de semana mal-humorado, para variar, com a família inteira em casa e a gente mal-humorado. Aí de repente eu fui assistir um programa de televisão. Aí eu liguei, num sábado de manhã, comecei a assistir um programa que passa na televisão, que fala do bem-estar social e tudo mais. Aí naquele momento, interessante que o tema era felicidade. E uma repórter de Belo Horizonte foi às ruas e perguntou a uma pessoa muito simples lá, perguntou para ela assim, o que é ser feliz para você? Aí ele começou a falar assim, olha, felicidade para mim é poder chegar em casa e poder abraçar meus filhos. Felicidade para mim é poder chegar em casa e ver o meu cachorro abanando o rabinho lá de felicidade, de alegria.
Felicidade para mim é poder trabalhar e poder todos os dias colocar comida em casa para que a gente possa se alimentar. Felicidade para mim é ter força para trabalhar, é ter saúde, e mesmo que nós não tenhamos saúde, nós temos condições de trabalhar em prol da nossa cura. E felicidade é poder chegar, abraçar minha mulher, é poder ver o sorriso dela, é receber bom dia dos meus filhos, é abrir os olhos todos os dias e ter certeza que eu estou vivo. Aí eu fui assistindo aquele programa e falei assim, gente, esse homem parece que ele me persegue. Ou ele me conhece demais, ou ele está me vigiando, ou nós somos muito iguais, porque eu tenho tudo isso que ele falou na minha vida e eu estou completamente infeliz. Porque ele enumerou vários pontos muito simples, que traz para ele um grau de felicidade muito grande. Eu também tenho o cachorro que quando eu chego em casa ele está abanando o rabinho. Eu também tenho o meu filho sadio quando ele chega em mim e me abraça. Eu também tenho a minha esposa que chega, que dá um sorriso, mesmo que ela não esteja bem, ela sorri para mim. Eu também tenho o meu carro lá que me serve, que me leva para onde eu quiser. Eu tenho trabalho, eu tenho força, eu tenho saúde. Se eu tiver doença eu busco curar. Ou seja, eu tenho todos os motivos que aquele senhor falou que é feliz e eu não estou sendo feliz. Aí eu fui pensar, gente, mas por que eu não sou feliz e ele está sendo feliz? E nós temos as mesmas coisas, ou até eu tenho mais ainda do que ele tem, e eu estou aqui nesse mau humor danado, sentado na frente da televisão, esperando uma pessoa para mim poder derramar a minha falta de humor. Porque eu também estava reclamando do centro espírita, eu também estava reclamando que o presidente não me dava oportunidade para trabalhar, eu também reclamava que no centro espírita ninguém me entendia. Olha que grau de infelicidade tão grande que a gente escolhe na vida e reclama por que não é feliz. Eu estou contando isso porque, às vezes, quando a gente é tomado por essa angústia, vamos pensar nessas mínimas coisas que a gente tem e que elas podem nos fazer mais felizes. E a gente esquece. Pensa no seu entorno, antes de reclamar da felicidade, quantas coisas Deus te deu gratuitamente para você ser feliz, e você decide dar ouvido ao mau humor. E você decide dar margem à infelicidade, porque você também pode, em determinado momento, escolher ser infeliz. Você tem todos os motivos para ser feliz, e não é feliz por quê? Porque não quer, na maioria das vezes. Aí depois que eu assisti esse senhor fazer essa entrevista na televisão, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, porque eu estou achando que eu estou reclamando muito, é porque eu não estou sendo útil para alguém. E não é que eu fui trabalhar no centro espírita, e aí as coisas começaram a resolver, eu parei de dar margem para aquele grau de infelicidade, que na realidade era uma insatisfação interna que eu trazia naquele determinado momento. Então nós estamos abrindo com essa reflexão para a gente entender que nós, na nossa existência, eu tenho a certeza absoluta que nós temos muito mais motivos para sermos felizes do que sermos infelizes. A felicidade está batendo na porta do seu coração, e muitas das situações você está com as portas do seu coração completamente fechadas. Faz essa análise. Mas antes nós vamos refletir um pouco sobre essa questão, então, da filosofia da felicidade. E é um momento interessante para a gente compreender de fato sobre os níveis de momentos felizes. O que é felicidade para cada um de nós? O que nós entendemos por felicidade? Ou seja, será que nós realmente estamos sendo felizes a partir das buscas que nós estamos fazendo na nossa vida? O que a gente está buscando nos nossos projetos? Nas nossas realizações? Será que realmente nós estamos nos tornando pessoas mais felizes a partir daquilo que nós estamos fazendo? Esses serão aí os objetos das nossas reflexões. Mas analisando aí então, na nossa vida social, os caminhos mais procurados pela nossa sociedade, se a gente for perguntando, se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos perceber que várias pessoas enumeram vários motivos pelos quais elas acreditam que são felizes, né? Algumas pessoas imaginam da questão das riquezas, porque acreditam muito que o dinheiro, ou seja, tudo que pudesse comprar, traz uma felicidade maior. Nesse sentido, então, às vezes a felicidade ela também pode ser vista de alguma forma como uma mercadoria, entre outras, que a gente também compra. Então há uma grande coletividade na nossa sociedade que acredita que o que faz feliz realmente são as questões materiais, ou seja, as posses da riqueza. Há uma grande coletividade também
que procura encontrar felicidade em determinados prazeres, em determinadas buscas de prazeres exagerados, como, por exemplo, os prazeres da alma, que nós entendemos, né, até pela literatura espírita, que são determinados vícios também, vícios na área sexual, na área da gula, nas diversões, no lazer, no entretenimento. Então há uma correspondência muito grande ligada a uma relação de felicidade a partir dessas buscas. Algumas delas feitas de uma forma mais equilibrada, mas uma grande maioria de uma forma mais acentuada, de uma forma mais desequilibrada. Outros acreditam que ser feliz na vida tem algo a ver com a sorte também, tem algo a ver também com o azar, no caso, a infelicidade. Mas há uma opinião também, até grande, por parte das pessoas que acreditam que a felicidade está nos sucessos nos seus empreendimentos, no sucesso nos seus negócios, nas suas empresas. Então é um ponto de vista também interessante, que pode ser refletido. E outras pessoas acreditam que a felicidade ela está no status social. Muitas pessoas alegam ser extremamente felizes, porque conseguem angariar para si mesmos, através dessas correlações com a vida social, uma gama de prestígio, uma gama de felicidade na luta pelo poder, né? É interessante observar isso. Há pessoas que têm o poder e acreditam que têm tudo, porque encontra felicidade nas relações de domínio, encontra felicidade no status social. É uma busca que a atualidade está fazendo muito hoje, né? Às vezes a gente está ali, né, mantendo um certo status, mantendo uma relação de reconhecimento perante a sociedade contemporânea, e essas pessoas acreditam que conseguem construir uma gama de felicidade muito grande. Eu trouxe uma reflexão de Dalai Lama num livro chamado sobre a conquista da felicidade, O Caminho da Felicidade. E o Dalai Lama, como um grande sábio também, né, que também tem uma conotação muito espiritualista, ele coloca que todos nós temos direitos de buscarmos a felicidade. Ele coloca a felicidade é uma prerrogativa do homem, ou seja, ser feliz, estar no mundo, é um direito que todos nós temos. Lógico, é evidente. Ele a busca e todos têm o mesmo direito de querer conquistá-la. Ou seja, todos nós temos o devido direito de buscar essa construção. Todos nós temos o direito de eleger determinadas buscas, determinados objetivos que com certeza nos trazem o prazer que a gente busca na nossa existência. É interessante que tem uma parte no Livro dos Espíritos, mais próximo da introdução, que deixa bem claro essa correlação, mas de uma forma mais diferente, de uma forma talvez mais profunda. Quando fala que o próprio ato da gente estar reencarnado no mundo significa a reivindicação do nosso direito enquanto espírito de sermos criaturas felizes. Então observa pela perspectiva do espírito. O fato da gente estar aqui reencarnado no mundo hoje é um direito que nós temos de construir a nossa felicidade. A gente está aqui no mundo da matéria porque em determinado momento, nos nossos processos reencarnatórios, nós pedimos para estar no mundo, nós pedimos para vir no mundo e nos foi dado o direito. E qual que é o objetivo disso? Sermos um pouco mais felizes do que nós somos ou do que nós éramos. Então isso, de certa forma, está ligado ao Dalai Lama também, essa fala dele. Mas ser feliz no mundo é algo que já foi estudado em várias épocas da história do pensamento. Desde a Idade Antiga, na Idade Média até a Idade Moderna, os grandes pensadores da atualidade, eles sempre quiseram criar teorias acerca da felicidade, umas acrescentando mais, outras às vezes discordantes, outras acrescentando menos, mas vale a pena a gente conhecer vários lados, várias facetas desse fenômeno que na verdade todos nós sonhamos, porque é uma realidade, todos nós queremos ser felizes, não é? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso. Mas dentro dessa perspectiva holística, que envolve a nossa existência, nós vamos entendendo através desses pensadores vários conceitos diferenciados. Por exemplo, Sócrates, o grande pensador Sócrates, ele nos dizia através dessa filosofia do conhece-te a ti mesmo, que ali está o momento importante e essencial para o início da nossa construção de felicidade, a busca pelo autoconhecimento. Até porque, a partir do autoconhecimento, nós vamos entender a causa dos nossos conflitos, por que nós somos infelizes, ou por que nós somos mais felizes. Mas um ponto fundamental na teoria socrática e inicial é realmente saber quem nós somos. E o que nós esperamos da nossa vida.
aonde estão pautados os nossos projetos de vida. Já o discípulo de Sócrates, que era Platão, interessante também, um posicionamento ético a partir de Sócrates, mas com alguns suplementos diferentes. Para Sócrates, a noção de felicidade, ela é relativa à situação do homem no mundo. Ou seja, a felicidade, segundo Platão, ela está ligada diretamente à necessidade do cumprimento de determinados deveres conectados com a evolução desse ser. Então é muito interessante quando Platão fala, né? O que é felicidade para ele? É o cumprimento de um dever ético bem realizado na vida da matéria. E aí vem Aristóteles, que é um outro pensador também da filosofia, que trouxe para nós uma outra forma de pensar, que a felicidade no mundo, ela está ligada muito à questão do desenvolvimento da sabedoria. Por quê? Porque quando o sábio caminha na terra, ele sabe eleger para si mesmo determinadas escolhas que vão fazer com que ele consiga ser mais feliz. E isso tem muito a ver também, porque todos os homens na cidade, se eles trabalhassem esse conceito de sabedoria, consequentemente, eles saberiam eleger melhor as suas próprias escolhas. E na evolução desse pensamento, aparecem outros, como Plotino, que também liga a questão da felicidade à sabedoria. Depois nós vamos ver Santo Agostinho, quando vai falar que a felicidade também está conectada nessa projeção, onde eu vou, através da sabedoria, conhecer e trazer Deus para dentro de mim mesmo. Logo após, nós vamos ver Tomás de Aquino também. Quando Tomás de Aquino, ele vai falar da felicidade como um bem perfeito na natureza intelectual. Ou seja, quando a gente conseguir utilizar melhor a inteligência, nós vamos conseguir trabalhar em nós aquilo que nós chamamos de beatitude. O que é a beatitude? Na visão de Tomás de Aquino, ele vai nos mostrar que se nós trabalharmos a inteligência, nós vamos conseguir ser pessoas boas. Então são projeções interessantes, teorias que acrescentam muito à nossa cultura da felicidade conhecida nos dias de hoje. E teve um pensador também, mais contemporâneo, de 1748, chamado Jeremy Bentham, que ele falava também da felicidade, mas a felicidade enquanto bem mais coletivo. E o que seria esse bem coletivo? Ele projetava uma equação matemática que falava que para a gente ser feliz, nós temos que também ter uma sociedade que seja feliz. Então, qual que vai ser uma ação individual feliz? É aquela que atingir maior número de pessoas. Então, quando a gente for agir na visão de Jeremy Bentham, que a gente entenda que aquela ação sua, ou aquela atitude, ela deve favorecer a felicidade coletiva. Então, qual que é o ato mais feliz praticado na nossa vida? É aquele que vai provocar a felicidade de uma maioria de pessoas. Uma equação inteligente que, se fosse utilizada pelo mundo, ajudaria nessa vida coletiva ou nessa felicidade também. E aí, de uma forma muito excelente, de uma forma muito categórica, a doutrina espírita, ela vai nos mostrar o que é ser feliz na Terra. Como construir esse projeto de felicidade enquanto um ser espiritual que nós somos. Porque a doutrina espírita, ela tem uma propriedade muito interessante de nos localizar demograficamente e geograficamente, no espaço que nós estamos aí, vivenciando temporariamente. Ela nos localiza como espíritos que estamos em determinado nível evolutivo, num planeta denominado planeta de expiações e provas. E o que é ser feliz num planeta de expiações e provas? Primeiramente, entender que a Terra é um planeta onde ainda o mal predomina sobre o bem. Então imagina o que é ser feliz num planeta onde o mal ainda é uma superioridade. Não é? Imagina o que é viver na Terra, então, onde ainda ele é tomado pelo orgulho, onde o planeta é domado ainda pelo egoísmo, pela vingança, pela arrogância, pelo egoísmo, porque ainda são esses grandes flagelos que nós convivemos na nossa vida social. Então, através da sabedoria da doutrina espírita, nós vamos perceber que a felicidade que nós buscamos, ou seja, a felicidade que nós encontramos e que nós estamos aí, de certa forma, tentando construir, ela nunca será uma felicidade plena. Ou seja, ela nunca será uma felicidade absoluta. Porque se nós formos entender que o nosso mundo, ele corresponde, segundo a visão espírita, ao mundo de expiações e provas, que está ainda no segundo grau da progressão dos mundos, até chegar nos mundos felizes,
Então, todos nós, como os habitantes que fazemos parte desse globo, nós ainda não conseguiremos a felicidade plena. Mas é possível que nós conquistemos a felicidade relativa. Porque a felicidade absoluta, ela não é deste mundo. Até porque seria ilógico a gente viver num planeta onde o mal ainda predomina e a gente conseguir ser plenamente feliz. Concorda comigo? É uma lógica. Porque num planeta onde predomina o mal, não tem condições de a gente ser realmente espíritos completamente felizes. A Terra, ela pertence a um mundo, ainda em um processo de construção dessas questões afetivas, dessas questões relacionais, dessas questões voltadas a essa comunicação com o outro, com Deus e conosco mesmos. Essas relações, esses conceitos, eles estão em evolução dentro de cada um de nós. É certo que há seres que conseguem amar mais, outros conseguem amar menos, outros ainda odeiam. Porque há uma predominância do mal ainda nas relações que nós estabelecemos ainda ligados ao planeta de expiações e provas. Estejamos no plano físico ou estejamos também no plano espiritual. Porque, na realidade, o plano espiritual que circunda e envolve o nosso planeta, ele também tem uma relação muito grande com os espíritos encarnados pelo qual nós estamos aqui. Então, há uma ressonância muito grande. O que eu quero dizer com tudo isso? Através da sabedoria dos espíritos, o mesmo nível evolutivo que nós temos no plano encarnado, nós temos também nos mundos que estão próximos à Terra. A nossa comunidade também desfruta apenas de um nível de felicidade relativa. Então, somente em mundos mais felizes é que existe uma felicidade mais aperfeiçoada, Agora, imagina o que é a gente viver no mundo feliz, um mundo onde não existe o mal, onde a caridade e a fraternidade imperam. É difícil da gente imaginar isso, mas será o nosso futuro. Nós vamos chegar lá um dia, Porque há mundos mais evoluídos e que têm uma concepção de uma vida feliz maior do que a nossa. Mas, de qualquer forma, a sabedoria da espiritualidade nos leva a entender a necessidade da gente se esforçar para evoluir. E como é que a gente vai evoluir e conhecer níveis maiores de felicidade? É trabalhando esse processo de autoaperfeiçoamento. É trabalhando essa capacidade que a gente tem de ampliar os nossos níveis afetivos, os nossos níveis de entendimento, de compreensão, os nossos níveis de amor, para que um dia nós possamos, de fato, habitar mundos melhores e mundos mais felizes, A Gênese, que é uma obra que a gente percebe a profundidade dela, quando vai falar de mundos mais felizes, ela numera globos onde a felicidade é algo mais perene, é algo mais existente. Por enquanto, na condição que nós nos encontramos, então, nós somos convidados a aprender melhor a fazer as nossas escolhas, a encontrar, então, esse grau de felicidade relativa. Aqui é interessante a gente numerar nessa frase, porque as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm uma ligação muito direta com o grau de felicidade ou de infelicidade que nós temos internamente. Porque a todo momento que você age, se aquela ação é boa, ela vai trazer para você uma sensação de alegria. Mas se aquela relação, se aquela atitude é ruim, ela vai corresponder a um mal-estar imediatamente, alertado pelos sistemas das nossas consciências. Porque todos nós, sem dúvida, inquestionavelmente, estamos submetidos às leis de causa e efeito, que foram criadas para organizar a harmonia no universo cósmico. Continuando então, para a gente tentar entender essa felicidade na visão espírita, Allan Kardec, na questão 920, vem justamente confirmar esse grau de relatividade na nossa potencialidade de ser feliz na Terra. Quando então ele pergunta ao Espírito de verdade, na questão 920, o homem pode gozar da completa felicidade na Terra? A espiritualidade nos responde de uma forma muito sucinta, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Lembrando que a prova são esses estágios onde nós vamos cada vez mais dando testemunho do conhecimento aprendido através das nossas vivências, cada vez mais que a gente consegue suplantar as nossas dificuldades através das provas que encontramos, nós vamos vivendo graus de maturidades. E as expiações estão ligadas muito às nossas necessidades de resgates, porque há uma história que está sendo contada ali. E essa história não começou agora. Essa história está lá
início dela está em reencarnações passadas. O que a gente está tendo aqui agora na vida material é a continuidade dessas histórias, ou dessa história. Então isso está lá na questão 920 de Allan Kardec. O grau de felicidade na Terra é relativa. E Allan Kardec, na questão 922, ele vai continuando, para que ele possa conectar no pensamento da espiritualidade sobre o que ela pensa de felicidade, entendendo que a espiritualidade que nos aconselha nas obras básicas, eles desfrutam de um grau de felicidade melhores do que nós aqui encarnados. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Ou seja, há um critério universal capaz de nos ajudar a sermos um pouco mais felizes? O Espírito de Verdade responde: para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Parece que é muito pouco, não é? Olha para você ver. Será que realmente a consciência tranquila é o necessário para a gente poder viver feliz? A fé no futuro são ingredientes também, são ferramentas que nos tornam criaturas mais felizes? Isso vai depender muito, porque em muitas situações, ou seja, na maioria das situações, nós estamos muito insatisfeitos com o necessário. E aí a gente vive a vida inteira correndo atrás de quê? Dos supérfluos. E eu concordo muito com as teorias que falam que nós criamos as nossas necessidades, inclusive as nossas necessidades de consumo. Se você analisar a maioria dos casos, talvez quando a gente ganhava menos, a gente era mais feliz e não sabia. Hoje a gente pode talvez ganhar muito mais e sermos mais infelizes interiormente. Vamos procurando aprofundar um pouco mais, né? Porque a visão espírita ela é muito esclarecedora sobre esses processos construídos sobre a felicidade na Terra. E nos orienta Divaldo Pereira Franco, no livro Despertar do Espírito, falando o seguinte: a busca pela felicidade em um mundo como a Terra pode resultar infrutífera caso a pessoa concentre a sua atenção na posse de bens materiais e descuide da aquisição de valores espirituais. Vamos tentar entender, vamos tentar buscar a verdadeira causa da maioria dos conflitos sociais que existem hoje. Não sei se vocês concordam comigo, mas será que numa grande coletividade desse lado do nosso mundo materialista, aqui no Ocidente, será que não falta espiritualidade? Será que grande parte das pessoas, elas dominadas pelo materialismo, e aí adivinha aí as consequências dessa filosofia existencial, a necessidade do consumo, a necessidade constante de buscar o ter para ser reconhecido na sociedade atual? Será que isso realmente causa em nossa estrutura interna um grau de felicidade sustentável, ou verdadeira, ou autêntica? Porque muitos de nós, ou seja, uma grande parcela da nossa sociedade no Ocidente, ela realmente entrou nesse caminho. Ela concentrou muito na questão das posses materiais e acredita, ou acreditou, que consegue ser feliz sem trabalhar a aquisição dos valores espirituais. E diante disso, a gente entende que há necessidade de estabelecer um ponto de equilíbrio, não que as coisas materiais sejam dispensáveis dos nossos projetos de serem felizes, mas a busca de um estado de equilíbrio nos ajudaria bastante. Há um ponto interessante, olha, os bens materiais devem ser considerados os meios e não os fins da felicidade. Ou seja, se eu coloco como condição para ser feliz as questões materiais, ou se eu coloco como condição para me ser um pouco mais feliz as pessoas ao qual eu acredito que me tornam felizes, provavelmente a gente está cometendo um grande equívoco. Porque se a gente entender a felicidade na perspectiva espírita, ela tem que ser incondicional. Ela é uma construção interna que independe de condições. Porque se você depender de condições, a hora que elas faltarem, a felicidade vai estar baqueada, né? Ou os conceitos de felicidade que você construiu, você não tem como dominá-los. E aí nós vemos a sabedoria que está grafada nessa passagem de Mateus, no capítulo 6, que vem nos convidar a estabelecer esse ponto de equilíbrio. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem um ponto muito interessante que fala cuidar do corpo e do espírito. Se você desenvolver suas reflexões em torno desse vocabulário, nós vamos entender
que é cuidar bem o quê? Das questões materiais, mas não desprezar as questões espirituais. Não esquecer, conforme fala Paulo de Tarso, não extinguir o espírito da nossa existência, porque nós estamos num processo de estágio. Olha que beleza, que sabedoria aliada à busca pela felicidade que nos apresenta o discípulo Mateus. Não ajunteis tesouros para vós, ou não ajunteis para vós tesouros na terra. O que acontece com os tesouros que a gente ajunta na terra? A gente sabe que eles são perecíveis. A gente sabe que eles estão submetidos à constância do tempo. Allan Kardec fala das vicissitudes das coisas da matéria. Não ajunteis tesouros onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouro para vós nos céus, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e nem os ladrões arrombam e nem roubam. Pois aonde está o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que advertência interessante, principalmente no final. Aonde está o nosso coração? Aonde a gente coloca as nossas principais aspirações na nossa tentativa de ser mais feliz? Aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Está vendo? Será que no nosso coração nós estamos buscando propostas de felicidade que elas talvez não serão corroídas pelas traças ou pelos ferrugem? E aí nós vamos começando a concluir então que a felicidade na terra, ou seja, as aquisições materiais, as nossas conquistas, que todas são bem-vindas a partir do equilíbrio que nós vamos dar a ela, em determinado momento da nossa existência, elas não nos acompanharão de volta à nossa pátria espiritual. Aliás, é interessante, né, que nem o nosso corpo, ele nos pertence. Ele foi nos dado como um empréstimo. Está lá no livro O Espírito da Verdade, num conto falado pelo Espírito Militão Pacheco. Esse corpo que a gente está vivendo aqui, em determinado momento, nós vamos deixar que esses despojos, eles irão animar outros corpos que precisam de vir através das vias reencarnatórias. Mas ele está emprestado para você. Ele está emprestado para mim. Vamos tentar focar qual que é o apego aos nossos bens, às nossas posses materiais, né? Olha lá. O que nos leva a entender que os bens da terra, eles pertencem a Deus, ao Pai, que os distribui de acordo com as necessidades humanas. E nesse sentido, não sendo nós, não sendo os proprietários disso, nós, né, não sendo os usufrutuários, o administrador ou menos íntegro e inteligente desses bens. Porque às vezes nós não administramos esses bens temporários ou provisórios de uma forma sábia, de uma forma íntegra. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 10, segundo Allan Kardec. Um outro ponto também, que nos leva a entender melhor essa relação da felicidade, e que já foi falado aqui, nos faz perceber que essa construção que a gente vai fazendo para ser feliz, nos leva a entender que o desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Olha a sabedoria de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquele que muito tem, há uma necessidade muito grande de prestar atenção no bem coletivo, porque a riqueza é algo que é colocada em nossas mãos temporariamente para poder levar o bem-estar social, para poder fazer o bem ou proporcionar a felicidade a um número maior de pessoas. Agora imagine aquele que é um usufrutuário temporário da riqueza e detém para si próprio. No Evangelho segundo o Espiritismo mostra muito bem claro, porque às vezes nós, diante das riquezas e das posses que nós temos, nós nos fazemos de econômicos, nós tentamos falar que nós precisamos fazer economia, mas dentro de nós, o que nós estamos alimentando? A avareza. É preciso que essa análise faça parte do nosso dia a dia. Allan Kardec continua no Evangelho segundo o Espiritismo quando mostra o seguinte: ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os bens materiais, ou seja, do que os bens na terra. E que bens são esses? São aqueles que nós viemos procurar na terra. São aqueles que nós viemos buscar através das várias situações de aprendizados,
em dados momentos regados pela dor, pelo sofrimento, mas também pela alegria, porque nós temos momentos relativos de felicidade no nosso dia a dia, mas não deixar de prestar atenção ou não nos esquecer que os bens mais preciosos que nós viemos viver ou buscar na terra são as virtudes. Considerar que a vida também não é um problema, é um desafio, uma oportunidade de crescimento. É uma outra perspectiva também muito interessante que nos ajuda nessa proposta de ser feliz. Allan Kardec também nos traz mais uma vez, através desse concurso com os amigos espirituais, que o autoconhecimento é fundamental para a proporção da felicidade na nossa existência. Caminhando um pouco mais, avaliar as nossas reais possibilidades, tendo a noção do que não é possível na realização dos nossos projetos ou dos nossos desejos. Porque às vezes nós queremos ser felizes, mas nós objetivamos projetos que jamais serão alcançados, projetos gigantescos que nós sabemos que nós não conseguiremos alcançar ou numa existência ou em outras, mas a gente deposita uma felicidade condicional tão grande nessas aspirações e às vezes a vida não vai nos possibilitar o alcance desses projetos. Então, que a gente reflita na nossa vida, o que eu consigo alcançar? O que eu consigo objetivar para que eu possa realmente trabalhar virtudes através desses desafios que eu estabeleço nos meus projetos de vida? Buscar a felicidade hoje, também é um dos conselhos que a espiritualidade nos traz. Buscar a felicidade agora, apesar das dificuldades, mudando as perspectivas pelas quais nós enxergamos o fato. A nossa visão, a nossa percepção interna, ela tem uma facilidade muito grande de projeção nas coisas. Ela tem uma facilidade de projeção muito grande nas pessoas. Às vezes eu posso ter tudo na minha vida, mas eu estou muito infeliz por dentro. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível, ela tem uma frase que nos chama muita atenção. Ela fala que nem sempre as pessoas mais extrovertidas, mais hábeis nas suas relações, elas são as pessoas mais felizes. Interessante que na nossa sociedade, né, a gente vê uma pessoa sorrindo, uma pessoa aparentemente alegre, e a gente fica doido para ser aquela pessoa, mas talvez a gente não sabe o que está dentro do íntimo dela. As pessoas mais extrovertidas, as pessoas mais abertas e flexíveis, nem sempre significam que elas são pessoas mais felizes. As dificuldades e os problemas solucionados nos nossos processos existenciais, eles são resultados que nos proporcionam maturidade e harmonia íntima. Então é muito importante. Quem fala isso é Joana de Ângeles, no livro psicografado pelo Divaldo, que é o Ser Consciente, né? Talvez é importante a gente mudar a nossa visão a respeito das dificuldades, dos problemas que nos visitam. Porque são através desses problemas que nós lidamos com as limalhas da infantilidade. A maturidade nasce em inúmeras situações quando nós sabemos solucionar as dificuldades que são inerentes da vida do ser na matéria. Então, concluindo esse nível de pensamento, através dessas teorias, através da visão do Espírito de Verdade, a gente chega a uma conclusão que nos enumera alguns pontos importantes desse momento da nossa reflexão. Um deles, a felicidade não é um resultado. Talvez vocês já concordam comigo. A felicidade, ela é uma construção. A felicidade, se ela não fosse uma construção, Deus teria criado todos os espíritos extremamente felizes, saudáveis e ricos na nossa concepção. Mas isso não acontece. Muito pelo contrário. Para que a felicidade real e verdadeira seja construída, o que o Pai nos colocou? Como que Ele nos criou? Na condição de espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de termos nenhum conhecimento. E construirmos através do conhecimento a nossa grande chance e possibilidade de sermos felizes. Outro ponto, na atual conjuntura é relativa. A cada instante se altera. Ou seja, se a Terra fosse um lugar de realmente termos uma felicidade absoluta ou uma felicidade relativa, nós não estaríamos alternando entre momentos de felicidade ou de infelicidade, ou de alegria ou de tristeza. Há um escritor espírita que fala que na Terra nós não somos tão felizes como imaginamos. Nós temos momentos alegres, mas a felicidade ela ainda tem que ser conquistada a partir do nosso dia a dia. Então ele enumera que a felicidade não é um estado. A felicidade é uma conquista
E eu concordo nesse ponto de vista, porque, se você pensar bem, quando você consegue ser um espírito feliz, nunca mais você vai vivenciar a tristeza na sua estrutura interna, porque é algo que você conquista, você não perde, a não ser as coisas materiais, que você conquista, acha que é seu e que vão passar para outro. Mas as virtudes não. Toda virtude conquistada, toda virtude de fato real que a gente conquistou, nunca perderemos. Olha que bacana que é realmente o aproveitamento do processo reencarnatório na busca da aquisição de valores da alma. Então eu concordo muito que a felicidade é uma conquista. Quando você conseguirá ser realmente feliz plenamente, você nunca mais vai desfrutar de momentos de tristeza. Um outro ponto que nos chama muito atenção, essa proposta da gente tentar ser feliz, ela jamais pode ser colocada na responsabilidade do outro. Por quê? A espiritualidade nos ensina que ser feliz é algo de responsabilidade individual e, ao mesmo tempo, intransferível. É interessante como que isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente reclama do marido que não nos faz feliz. A gente reclama da esposa que não consegue nos fazer feliz. Da comida que está muito salgada. Não é? Do carro que eu já deveria ter trocado, porque todo mundo está trocando. E eu estou com um carro que é 10 anos mais antigo do que o outro. Essas insatisfações, elas não condizem com uma felicidade real. Isso são insatisfações, porque enquanto nós estivermos colocando a nossa proposta interna de sermos realmente felizes nas coisas, nas pessoas, nós estamos criando uma felicidade com condições. Nós estamos criando um estado de felicidade que depende dos outros para que eu possa ser feliz. A felicidade do outro é um problema dele. A nossa felicidade é um problema seu. Então a gente tem que fazer essa construção. Não é julgar a causa das nossas decepções ou das nossas situações infelizes no outro, não. É interessante como que a gente, às vezes, não consegue conquistar um projeto de vida e o que a gente faz? Imediatamente a gente quer caçar um culpado, né? A gente caça um culpado porque determinada coisa não deu certo. Isso significa transferir a responsabilidade da consciência para algo que você não conquistou naquele momento. Há uma conexão direta com o mundo interior. Nem precisa de falar, né, gente? A felicidade, ela tem uma relação direta com aquilo que você faz, com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, porque ela está na alma. É a alma reivindicando algo que ela quer construir no mundo transitório da vida material. E, ao mesmo tempo, se ela tem uma conexão com o ser interior, Kardec e a espiritualidade foram muito sábios, que a gente consegue ser feliz quando a gente tem um nível de consciência tranquila e, ao mesmo tempo, um coração pacificado. Tantas pessoas no mundo de hoje não conseguem ter uma noite tranquila. Há tantas pessoas que, quando vão dormir, precisam de tomar determinados medicamentos, calmantes. Não é verdade? O que está lesado nisso tudo aí? Vamos tentar pensar. Vamos trabalhar em busca dessa conquista que realmente faz com que, enquanto na condição de espíritos, nós consigamos ser felizes. Uma consciência tranquila pode ser tudo. Um coração harmônico, regado pela paz, também pode ser muito importante para a nossa passagem na Terra, principalmente quando se fala em dias mais felizes e menos tensos e solitários. E qual é a relação que existe da consciência com esse nosso propósito de ser feliz? O que dá mais valor ao homem é um juízo sereno e uma firme capacidade de trabalho, né? Aliás, é pelo trabalho que nós vamos conquistando essa disposição interior de sermos mais felizes, mais flexíveis. Juízo sereno é sinônimo de pureza de consciência. Trabalhar a consciência, evitar de praticar o mal, tendo essa consciência em plenitude, não importa aonde nós estivermos, em que tempo estivermos, submetido a condições sociais, políticas ou culturais que estivermos, se a nossa consciência estiver em contato com a nossa essência, na tranquilidade do dever cumprido, nós podemos ter certeza que nós estaremos usufruindo da condição e da qualidade relativa de que nós somos merecedores. E é por isso que nós estamos na Terra. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco, que ele é muito interessante, que fala sobre a questão da busca pela plenitude. E o Divaldo enumera alguns pontos, através da psicografia, né, extraída do Espírito de Joana de Ângeles. Olha como que isso pode ter uma base muito relativa com os nossos procedimentos que a gente estabelece na nossa vida na Terra. Ser feliz depende muito de escolhas e decisões. Cada escolha que você faz, cada decisão que você toma,
pelo resultado dessa escolha e dessa decisão, você tem logo um coadjuvante na sua consciência. Se a sua escolha foi boa, vai trazer paz e tranquilidade. Se a sua escolha for ruim, ela pode trazer determinados incômodos. Porque todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. E ao mesmo tempo nós temos uma ferramenta muito importante para nos ajudar para a gente ser um pouco mais feliz. O bom exercício do nosso livre-arbítrio. Porque nós somos livres para agir, mas somos obrigatórios para acolher. Descobrir e encontrar o seu lugar no mundo. Essa reflexão ela é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Reflita no seu entorno familiar. Tenta entender o papel que você veio para ocupar na família ao qual você faz parte temporariamente. Tenta entender qual papel social você foi convidado para desempenhar na sociedade ao qual você faz parte. Enxergue você atuando no meio profissional que você escolheu como fonte de aprimoramento do espírito. É você se perceber desenvolvendo esse papel. Será que eu não estou assumindo outros papéis? Não. E aí eu não consigo ser feliz. Porque se eu não desempenhar aquele papel de acordo com o planejamento reencarnatório que a espiritualidade elaborou para mim, eu vou estar sendo os outros, assumindo os outros papéis, menos o meu. Há muitas pessoas dentro de uma família, muitos filhos que fazem o papel de pais, há muitas filhas que fazem o lugar da mãe. Ou seja, elas não conseguirão ser felizes porque elas estão assumindo papéis sociais que estão completamente invertidos. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele tem uma lição interessante que fala assim: a tua medida é para você descobrir o que você vai fazer no mundo. É para você entender e ser feliz com o papel que você veio desempenhar, porque enquanto nós não conseguimos determinar o nosso lugar na família, na sociedade, no trabalho, a gente vai ficar de olho na felicidade do outro e vai ser infeliz com a nossa. Enquanto a gente não descobrir o nosso lugar de fato, no nosso processo reencarnatório, a felicidade alheia vai nos incomodar, porque isso vai gerar em nós a inveja, a baixa autoestima e, consequentemente, a nossa insatisfação particular. O sucesso do outro vai nos incomodar. Por quê? Você não descobriu o seu lugar na reencarnação que você veio desempenhar. Quando você descobre o seu lugar, a vida age em consonância com o seu progresso. E, consequentemente, você sai mais feliz daqui. Porque você sai com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Às vezes, se a paz da consciência ainda não é uma construção, talvez o outro nos incomoda pelos sucessos que ele conquista na vida dele. Então é muito importante a gente deixar de ver o sucesso para o outro. Aliás, torcer para que o outro seja mais feliz, porque uma sociedade mais feliz, nós também alavancamos a felicidade individual que nós viemos construir. Esforçar em dominar as nossas más tendências. Sabemos que tudo aquilo que a gente pratica é resultado dos nossos maus hábitos, das dificuldades que nós temos em domar as nossas más inclinações. E, consequentemente, ninguém, além de nós, somos responsáveis pela qualidade dos atos que nós imprimimos nas nossas encarnações. Então, trabalhar cotidianamente o autoaprimoramento. Vigiai e orai. Um outro ponto interessante, treinar e educar a nossa mente. Procurar, buscar pelo poder divino em nossas vidas. Entender que a nossa mente é o espelho da nossa vida, assim nos fala, né, o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Caminhando então, gente, para nós finalizarmos, olha lá, felicidade é fazer escolhas, é saber, aliás, fazer escolhas, renunciar a atividades que acabam sendo prejudiciais, saber dizer não em determinado momento. Em muitas situações da nossa vida social, nós somos muito vulneráveis a praticar o mal. Nós aceitamos as autossugestões e as sugestões da sociedade e praticamos o mal e complicamos o nosso projeto de ser feliz. Perante as nossas decisões, as nossas ações, desde as mínimas às mais complexas, antes de agir, vamos perguntar para nós mesmos: será que essa atitude me trará mais felicidade? Porque o resultado dela é seu. Há uma lição no livro Palavra de Vida Eterna, chama Existimos, do Espírito Emmanuel. Ela é fantástica. O Emmanuel fala que nós somos diferentes dos animais, porque nós temos a capacidade de refletir em torno da nossa existência. Nós temos a capacidade de usar a reflexão para agir. Por isso, além de existir, nós vivemos. Então é importante trazer a reflexão antes de agirmos. Assumir decisões mais acertadas também condiz com o nosso projeto de ser feliz. Felicidade é encontrar-se, na visão do Divaldo Pereira Franco.
eliminar a tendência à comparação, falamos aqui agora há pouco, o descontentamento interior, mudar essa perspectiva de analisar os fatos das nossas vidas, por que eles acontecem. Então, essas atitudes nos tornam pessoas mais receptivas, pessoas mais abertas, para conquistarmos, então, a alegria desses momentos que nós temos direito na nossa atual reencarnação. Ao mesmo tempo, a felicidade é um processo de autoeducação, porque é importante pensarmos em estabelecer um estado mental positivo, porque o estado de um pensamento saudável, harmonizado, é a base para que nós possamos controlar as nossas atitudes impulsivas. Se nós respiramos e pensamos equilíbrio, as nossas atitudes impulsivas, elas vão ser sublimadas, elas serão trabalhadas. Disciplina mental, disciplina ética, elas caminham juntas. Quando eu disciplino o meu pensamento, as nossas ações serão condizentes com o nosso projeto de ser feliz. Pensar e agir em base a bons valores. Então, seria cultivar a serenidade e também o afeto. Nós estamos aqui trabalhando com Emmanuel a todo momento, juntamente com Divaldo Pereira Franco. Olha, a importância de um pensamento equilibrado na nossa condição de ser feliz na Terra. A mente é o espelho da vida, em toda parte. Uma grande amiga de Juiz de Fora, a Sueli Caldas Schubert, ela fala que educar a mente é desenvolver o autocontrole sobre os nossos pensamentos, eliminando aqueles pensamentos de ordem inferior e cultivando somente os que forem mais edificantes. Pensamento, atitude edificante é proposta de ser feliz. O que a gente está fazendo? Olha lá, no início nós falamos que o bem-estar social ele cultiva através desse estado de paz do espírito. Então, treinando a mente, consequentemente, nós conseguimos ser criaturas mais felizes, mesmo vivendo em um mundo de expiações e provas. Se a gente perguntasse ao Chico, você é feliz de estar na Terra? Você já sabe a resposta dele. Uma mente harmonizada, uma mente conectada com o bem, com as forças progressivas da vida, não tem porquê de falar que ele é infeliz. Mesmo com as dificuldades físicas, com as enfermidades que esse médium notável trazia. É aquele processo que nós estamos falando lá. Olha, a felicidade, ela é necessário o equilíbrio da mente, da nossa psique, buscando trabalhar e aprimorar a razão e a emoção, mas através de um treinamento que nós devemos trabalhar na nossa vida constantemente. A disciplina interior, a organização da nossa vida. Vida desorganizada é vida em desalinho, não é? Porque a nossa desorganização física ou externa, ela é um sinônimo da nossa desorganização interna. Se a nossa vida está bagunçada é porque internamente nós estamos muito desorganizados ainda. Identificar comportamentos negativos e comportamentos positivos. Nós entendemos assim que, de acordo com os biotipos de pessoas que existem na sociedade, já é possível a gente perceber que as pessoas felizes, elas têm alguns hábitos condizentes a tudo isso que nós estamos falando. São pessoas mais flexíveis, são pessoas mais criativas, elas têm a capacidade de suportar mais as frustrações, elas sabem cultivar mais afetividade no seu dia a dia e elas estão mais propensas ao ato do perdão. Ao passo que as pessoas infelizes, a maioria, nós não estamos generalizando, nos seus perfis comportamentais, são pessoas mais retraídas, são pessoas mais sistemáticas, hostis, são pessoas que toleram muito pouco, têm dificuldade de perceber o outro e também têm uma dificuldade muito grande de perdoar, ou seja, conservam muito o ressentimento, né? Conservam muito a mágoa, que na verdade são elementos que intoxicam completamente a nossa condição de ser espiritual que estamos na Terra. E Jesus, gente, para finalizar o nosso trabalho, foi aquele que trouxe para nós a fórmula mais ideal de todos os tempos. Uma forma ideal que jamais vai se perder no tempo, nos espaços que nós tivemos que ocupar nas reencarnações. Jesus trouxe para nós que o verdadeiro estado mental equilibrado está na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso nos leva a entender que nós amamos muito pouco, amamos com condições, ainda estamos na condição de um amor bastante egoísta, e não um amor no sentido ágape, como Jesus ensinou para cada um de nós. Quando Jesus colocou para nós, nas suas várias mensagens, a possibilidade e a necessidade que nós temos de fazer brilhar a nossa luz, o que Ele quis nos dizer sobre a nossa passagem na Terra? A vida é uma dádiva de alegria,
que deve ser recebida com entusiasmo e autorrealização. Valorizemos a nossa passagem na Terra, valorizemos o ato de estarmos aqui. A alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. A saúde integral tem uma conexão direta com a nossa necessidade de vivermos momentos alegres. E quanto mais trazermos para a nossa vida, mais saudáveis seremos. A alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. A alegria que nós buscamos construir no dia a dia é o prêmio que se conquista através da autoiluminação. Está lá no livro Despertar do Espírito, de Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado a todos, que nós conquistemos a felicidade que merecemos. Fiquem com Deus.